E aí galera, um ano de Bajaj Dominar 400. Vamos saber se tá bom ou não, o que eu achei, pontos positivos, pontos negativos. Vamos conversar disso. E tá um trânsito aqui hoje, hein? Tá vermelho, mas tá tudo parado aqui, então marcha. Bom, faz quase um ano aí que eu tenho essa moto Bajaj Dominar 400, tá com 8.982 quilômetros agora, tá? Eu ando todo dia, mas eu não trabalho com ela no dia a dia, né? Eu vou até o trabalho, depois eu volto. Tá acontecendo alguma coisa aí? Não sei o que é. O farol quebrou? Não sei. O policial mandou passar, passamos. Bora. Vamos lá. Então eu vou e volto pro trabalho. De final de semana eu uso ela, eu vou na academia, eu vou no mercado. Faço muita coisa, prefiro fazer as coisas com a moto do que com o carro, né? Porque como você pode ver, aqui onde eu moro, né, São Paulo, capital, aqui é um caos no trânsito. Se você tá de carro, você perde um tempão, né? Se eu fosse pro trabalho de carro, eu ia gastar ali uns 40 minutos, sendo que é um trajeto de 7 km mais ou menos. De moto faz em 12 minutos aí, porque tem muito trânsito, né? Então são os faróis mesmo. O policial tá ajudando aí. Muito obrigado, Polícia de São Paulo. E aí, vamos falar sobre as condições. Tem pontos positivos, tem pontos negativos, tá? Tem pontos que eu achei que seriam negativos e foram positivos. Tem pontos que eram positivos e eu achei negativos. Então vamos começar aí. Um ano com essa motinha, eu coloquei alguns acessórios que inclusive alguns eu me arrependi, e aí eu vou mostrar pra vocês. O primeiro é esse daqui, ó, esse adesivo da tampa do tanque. Olha como ele ficou todo esbranquiçado, amarelado, craquelado. Aí eu não sei se foi gasolina que alguém derrubou ali em algum posto, ou se foi o sol, ou se foi os dois juntos. Eu sei que eu vou ter que comprar outro adesivo, né? Ou eu vou tirar esse e ver como que tá embaixo, né? Se zoou embaixo ou não. Dá pra passar aqueles tira-grude também, né? Vou tentar, vamos ver como fica. Então esse aqui praticamente tem um ano. Eu coloquei logo que ela chegou. Então ficou ruim, né? Não recomendo aí quem vocês colocarem, né? Se vocês estiverem pensando em colocar algum adesivo aqui, pense direito, porque eu conheci, né? Eu fui num passeio da Bajaj. Inclusive, final de semana passada a gente foi para Socorro, interior de São Paulo, aí andamos uns 300 quilômetros. E eu vi várias motos com um ano também que tava perfeito aqui, porque não tinha o adesivo. Então recomendo não pôr. Outra coisa, eu troquei aqui os punhos, né, os manetes, por esse estilizado da Dominar, né? O que vem nela é um preto simples, esse aqui também. Só que aí, olha o que aconteceu, ele era verde da cor da moto, ele já não tá mais verde, né? Ele desbranquiçou também por causa do sol. E as pontas aqui, elas literalmente caíram, né? Caíram na estrada, porque aqui a gente tem um problema nessa moto. Não é um problema, né? É uma característica. Essa moto, ela vibra bastante, né? Ela vibra, porque ela é um cilindro ali, um pistão, né? E esse um pistão, ele tem uma vibração dele. E ela é normal, ela vibra. Você sente aqui nas coxas, né? A vibração. Não é nada que vai te atrapalhar no dia a dia, mas é algo que vai, sim, causar algumas consequências. Por exemplo, a queda aqui desses acessórios, né? Como eles não são acessórios originais, eles são acessórios paralelos aí. Tem uma viatura da polícia aqui atrás, não sei se ela quer passar, vamos dar passagem pra ela, né? Como eles não são acessórios originais, a gente tem essa questão de talvez não foi feito diretamente para essa moto, né? Você sabe aquelas coisas da China. E aí, cara, caiu, né? Os dois lados. Caiu, na verdade, um lado, aí eu tirei o outro, né? Obviamente, porque tinha um pezinho aqui, então não ia fazer sentido andar só com um peso, ia ser até perigoso. Aí eu tirei o outro lado. E aí eu tô nessa, né? Não sei se eu retorno pro original, que o original é feio, mas esse aqui também tá feio, então não sei se vai mudar muita coisa.
Ou se tiver alguma outra opção aí, se alguém tiver, colocar nos comentários também ajuda, tá? Bom, outra coisa que acontece nessa moto que eu vi em outras Dominars lá nesse encontro que a gente teve é esses parafusos enferrujados, né? A minha fica no tempo, no sol, na chuva, né? Tanto em casa quanto no trabalho. Então ela toma chuva e tal, e obviamente eu não vou sair para secar a moto depois da chuva, né? Aí isso daí é uma coisa que ela tinha que ter ali, esses parafusos com essa proteção. Como foi só dentro ali do parafuso, imagino que seja realmente, né? Onde dá o aperto ali, perde a camada protetora e acumula água, e essa água vai ter esse problema aí, né? Também durante as lavagens, né? A gente lava a moto com cloro. O cloro também ataca aí essas superfícies metálicas, causando esse processo de ferrugem aí. Então tem esses pontos, né? A minha não teve esses pontos no motor, no motor que eu falo assim, lá nos parafusos que suportam, né, tudo. Mas eu vi outras que tinham pontos de ferrugem nesses locais também, tá? Mas foi só isso. Mas você vê que aqui, ó, do parafuso do espelho, não sei se tá dando pra vocês verem, ele não enferrujou não, só foram esses daqui mesmo. Então é um problema desses parafusos aí que não estavam bem preparados em relação à tinta, né, para proteção, tá? Essa outra bolhazinha que eu coloquei aqui da Shopee também, ó, também enferrujou, tá enferrujado o parafuso, né? Mas como ela é um acessório, também não pode se falar muito. Esse outro acessório aqui de celular também, né, eu acho que eu usei 2 vezes esse um ano inteiro, porque eu prefiro usar o Bluetooth no capacete, né, por conta de até assalto mesmo, a galera passa tentando pegar o celular. Claro que aqui é um pouquinho mais difícil porque tem as bolhas e tal, mas evitar, né, evitar a malandragem aí, os mandrake, deixa eles no canto deles lá e eu aqui no meu, né, então eu uso Bluetooth no capacete. Bom, esse daí foi um pouquinho dos acessórios. Aí tem o banco Comfort, Gel Comfort, que eu coloquei da Pedrinho, os bancos também. Um banco muito top em comparação ao original. Não tem nem comparação, esse é 10 vezes melhor, mais confortável. Ele é um pouco mais largo também, então é bem bom mesmo. Aí para viagens é perfeito no dia a dia, né? A gente foi viajar, como eu disse, né? A gente saiu 8 horas da manhã, voltou depois das 3, 4 horas da tarde, nesse domingo que a gente foi para Socorro, né? Passeando aí por São Paulo, pelo interior, pelas rodovias e tal. Aí para almoçar e volta. Muito tranquilo eu, tanto a garupa também, nenhum dos dois reclamou de dor nas costas, dor na bunda. Então o banco vale muito a pena. É caro, paguei por volta de R$1.000 na época, mas é o seu conforto, né, cara? Ainda mais se você vai viajar, tá pensando em andar bastante tempo em cima da moto, vale a pena você fazer esse investimento aí. E o banco original tá lá, né? Até anunciei no Mercado Livre, até agora teve uma oferta lá, um cara querendo comprar só metade do banco. Falei, não, que só vendi inteiro, mas tá lá, né? Ou eu vou vender em algum momento, ou vender ele junto com a moto, né? Enfim, tá lá. Beleza? Revisões, eu fiz a primeira revisão lá com 1.000 km e a segunda revisão com 5.000 km. E aí a Bajaj mudou, né? Que era de 3 em 3 meses, alguma coisa assim. Aí mudou para 6 em 6. Então a próxima revisão deve ser aí no mês que vem já. Mas foi bem tranquilo, né? Não aconteceu nada demais aí nas revisões. Só trocar o óleo e tal, e o filtro e reaperto dos parafusos. Por quê? Porque essa moto vibra muito. E aí nessas vibrações os parafusos eles vão cedendo, vão soltando, né? Como eu disse, soltou aqui, o manete aqui da embreagem, ele vai ficando mais mole também. Então ele volta da revisão durinho, justo ali, você tem um controlezinho. Depois vai passando um tempo, ele vai dando uma fraquejada, e aí você sente que os parafusos vão dando uma leve soltada aí por conta da vibração, né? E os demais parafusos da moto eu não chego a conferir, mas eles fazem um reaperto geral aí. Eu acho que tem que fazer mesmo, tá? Inclusive no manual, né? Outra coisa que aconteceu em relação a parafuso é o slider que eu tenho ali no escapamento. Deixa
Deixa eu tentar mostrar aqui, não sei se vai dar, não vai dar, depois quando eu parar a moto eu mostro. Mas é um slider que eu tenho no escapamento. E numa viagem que eu tava fazendo, ele simplesmente caiu também, né? E ele é um parafuso bem grosso que fica lá pendurado, né? Tem uma rosca inclusive, mas não foi suficiente não, caiu. Aí, né, comprei, coloquei outro, porque esse slider já me salvou uma vez de um cara que não me viu ali e tal. Ele veio pra cima de mim, ele ia raspar todo o meu escapamento, mas aí pegou no slider e o para-choque dele acabou sendo arrancado do carro, né? Mas aí foi culpa dele, enfim. E então me salvou aí de ter o arranhado no escapamento. Uma outra, isso, questão de parafuso. Outra coisa também, isso aqui, ó, não sei se vocês vão conseguir dar uma olhada. Esse protetor aqui, né, esse guidão, tá vendo que ele tá solto aqui embaixo, ó? O parafuso dele caiu, ó. O outro tá justinho e o parafuso desse caiu. Eu percebi nesse final de semana também que eu fui viajar, que ele tava descendo. Aí eu fui ver, o parafuso dele sumiu. Meu parafuso é porca. Então, não é isso, mas a moto vai desmontando, né? Não acontece isso, obviamente, mas a moto tá desmontando ali nos acessórios, né? Então a Bajaj precisava tomar um pouco mais de cuidado em relação a esses acessórios, para que eles não se desmontem durante uma viagem, porque ó, a moto treme, né? Você vê, ela tem uma vibração e isso vai desparafusando sim as coisas. Então eu vou passar, na próxima revisão eu vou pedir para eles recolocarem isso, né? Igual eles recolocaram o parafuso do escapamento também, não criaram problema. Mas aí tem uns pontos negativos, né? Que aconteceu, por exemplo, na alça do passageiro ali, na alça de suporte. Ela trincou, ela teve uma trincazinha e foi aumentando essa trinca, né? Aí eu pensei, poxa, vou, né, na garantia, tem garantia. Aí fui lá na concessionária, tal, deixei lá, eles avaliaram. E aí a resposta foi, ó, isso daí não é só você, já vi outras pessoas vieram aqui também com essa alça trincada, mas a Bajaj não tá dando garantia, porque eles estão falando que é mau uso, que não sei o que. E aí o que a concessionária fez? Eles pegaram uma outra Dominar lá que deu PT e colocaram a alça deles, essa alça dessa moto na minha moto, trocou, né? Mas essa alça que deu PT, ela tá arranhada. Então, de qualquer forma, eu tive uma desvalorização nesse produto aí, nessa parte da moto. E é garantia, porra, porque eu não fiz nada, é uma alça, eu nem uso, né? Eu praticamente só ando sozinho, raramente eu ando com alguém. Então por que ela trincou, né? E por que outras trincou, não foi só a minha? Então não é mau uso, é projeto cagado mesmo, né? Então isso daí é uma coisa que a Bajaj precisa corrigir e precisa também parar de dar migué na garantia, né? Quem tiver esse problema aí e a concessionária não resolver, a Bajaj não resolver, vai no Pequenas Causas, vai lá, processa eles, porque é garantia, tem que ir, não tem essa, né? Se você não caiu, não bateu, não fez nada, o negócio trincou absolutamente por utilização normal da moto, o processo tem que ser feito normalmente aí de garantia, né? A concessionária resolveu em partes o meu caso, né? Ai! Ai, cacetada! E o cara vai dar ré, vai estragar mais ainda. Olha! Ai! Vocês estão vendo ao vivo aí, ó. Olha que beleza! Tá vendo? Se eu não tivesse filmando, não acontecia isso. Então, vocês estão vendo aí, um caminhão querendo entrar ali na borracharia. Simplesmente esqueceu que ele tem um implemento bem grande e foi. Aí, agora passou. Eita, aí sim, hein? Oh. Olha, estragou aí, hein? Chega a furar, não? É, agora é só explicar pro dono aí o que aconteceu. Perdeu teu rebite. Deixa eu sair daqui que esse cara é meio doido. Tá maluco? O cara não sabe dirigir o caminhão e tem carta de caminhão, aí complicou, né? Bom,
De geral, eu tô adorando a moto. A moto é muito boa, né? Para viagens é bem tranquilo. Você consegue, mesmo com garupa, com o baúzinho cheio lá de coisa, você consegue manter uma velocidadezinha bacana aí de 120, 130 por hora. É bem de boa em relação a isso. Mais que isso aí já fica um pouco mais complicado, porque ela não foi feita, né, para andar tão rápido. Ela até chega aí, se você apertar, ela até chega a uns 150, mas ela não foi feita para isso, né? Então você vai ter algum problema aí em relação à vibração. Eu já tive problema com Shimada. Ó, esse aqui é o slider que eu falei, né? Que já caiu um, aí eu coloquei esse. Agora eu acho que eu apertei direito, que ele não saiu mais. Mas olha os pontos de ferrugem, ó. Aqui, né? Aqui, esse aqui é um acessório original, né? Veio com a moto já. Mas os do motor eu não vi, mas eu vi outras motos que tinha, né? Uma outra coisa que acontece também é o escapamento. Não sei se vocês estão conseguindo ver ali embaixo. Ele fica bem mais oxidado, né? Mas é normal. Esse líquido aqui eu nunca nem mexi, né? Só nas revisões. Eu não sei se eles completam ou não, mas eu nunca nem mexi. Tranquilo. Esse outro aqui também, né? Nunca nem mexi. Então ela não tem nenhum problema de ficar perdendo líquidos aí, arrefecimento, né? Vazamento nenhum. Zero bala, certo? O pneu, né? Eu peguei aquela versão que não é